Boa noite. Nosso grupo é formado pelo Germano, pelo Leonardo, pelo Lucas, pelo Rafael Lagares, pelo Rafael Ramos e pela Roberta, e hoje nós vamos abordar o tema sobre armas biológicas, bioproteção, bioterrorismo e afins. Iniciaremos definindo o que é biotecnologia. Ela é o desenvolvimento de tecnologias que se utilizam de sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica. Nosso foco aqui será a biotecnologia preta, que são temas relacionados à biodefesa, bioterrorismo, guerra biológica e armas biológicas. Armas biológicas, tema central desse trabalho, são classificadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma subcategoria das armas de destruição em massa. Armas biológicas podem ser definidas como armas que utilizam de micro-organismos como vírus, bactérias, fungos e seus derivados para causar doenças e morte em humanos, animais, plantas ou ecossistemas de forma deliberada. A preocupação com ataques bioterroristas é uma crescente no mundo, uma vez que com o avanço de tecnologias de organismos geneticamente modificados, OGM, a dificuldade de criação de meios preventivos a esses ataques, somados à deficiência de controles efetivos dessas tecnologias classificadas como de uso duplo, ainda são um desafio a serem superados. O uso das armas biológicas podem ser classificadas quanto à natureza da ação. Podem ser classificadas como guerra biológica, que é quando é um conflito militar entre nações, como bioterrorismo, que é quando grupos de religiosos, políticos ou ideológicos utilizam-se armas biológicas para ataques a grupos de indivíduos, cultivos, ecossistemas ou animais. E também temos os bioataques, que são ataques realizados por indivíduos. Uma das características em comum partilhadas por todas essas classes é o uso deliberado desses micro-organismos. Assim, nesta época de Covid, pode ser considerado um bioataque aquela pessoa que conscientemente saiba que está com Covid e deliberadamente passe a doença para uma outra pessoa. Vou falar um pouquinho sobre a classificação dos agentes biológicos, que se encontram distribuídos em classe A, B e C. Esses agentes eles incluem parasitas, bactérias, fungo, cultura de células, agentes biológicos que possam produzir toxinas com efeito direto sobre o organismo humano, sendo patogênicos, ou mesmo de um efeito indireto, fazendo uso de contaminação pretendida, que é atingindo animais ou vegetais que irão causar efeito nocivo ao homem depois consumido. Exemplos da classe A mais comuns são o antrax, a varíola. O antrax é causado por bactéria, já a varíola é por vírus. E ponto comum nesses agentes biológicos, eles possuem a capacidade de transmissão por via respiratória, causando patologias potencialmente letais. Porém, existem tratamento ou prevenção para as mesmas. Já a classe B é classificada como uma categoria de transmissão moderadamente fácil. E a disseminação não é tão fácil como a da categoria A. E ela precisa de um melhoramento, específico na capacidade de diagnóstico. Como exemplos mais clássicos, a gente pode citar a cólera, a brucelose e a tifo. A tifo é uma doença bacteriana, não é causada pela mesma bactéria que a febre tifoide, que já é uma doença diferente. Não dá para confundir, ela é dividida em endêmica e epidêmica. Endêmica quando atinge mais restritamente, e epidêmica quando atinge um grande número de indivíduos. A cólera é uma infecção do intestino delgado causada por bactéria. Geralmente ela é transmitida por meio de água contaminada ou alimento. Já a brucelose é uma zoonose, associada também a uma bactéria. Mas, apesar de ser classificada como uma zoonose, ela pode ser adquirida com contato o ser humano pode adquirir com contato de sangue e secreção dos bovinos. Ela é conhecida também como febre de Malta
e febre do Mediterrâneo. Já na categoria C, vem os agentes considerados patogênicos emergentes, né, que eles foram detectados na população humana pela primeira vez, média nas últimas 2 décadas. Ou mesmo eles já podem ter ocorrido previamente, mas eles aumentam a incidência, né, aumentam o número de casos, ou se expandem para áreas onde não foram previamente relatados. Como medida de bioproteção, deve ser feita uma avaliação de risco desses materiais biológicos, para determinar os níveis de risco de bioproteção correspondentes, os quais podem ser identificados como desprezível ou baixo, moderado e alto. Esse nível de risco de bioproteção deve ser determinado de acordo com a informação mais completa disponível sobre o potencial de uso indevido. E esse potencial ele se baseia na disponibilidade, que é a quantidade de instalações que estocam o material biológico e a sua distribuição geográfica, na amplificação, que é a facilidade com qual o material biológico pode ser replicado, por exemplo, se ele pode ser cultivado em cultura e a sua taxa de crescimento, no conhecimento, que é a dificuldade, ou seja, a raridade de habilidades e conhecimentos necessários para amplificar ou modificar geneticamente o material biológico, a viabilidade ambiental, que é a capacidade de viver do material biológico em diversas condições ambientais, como, por exemplo, temperatura, níveis de umidade e exposição à luz, a dispersão, que é a facilidade de disseminação do material biológico, ou seja, a efetividade com que o material biológico, seja pelo ar, água, alimentos ou por outros meios, a facilidade com que eles podem ser dispersos para o ambiente. Isso pode incluir características de aerosolização e inalação do material biológico, contramedidas, que é a existência e a facilidade de acesso às profilaxias, tratamento pós-exposição, detecção e medidas de contaminação. E, por fim, as consequências econômicas, que é o potencial de destruição econômica e a sua extensão, ou seja, a extensão em que o material biológico pode ser usado para causar prejuízos econômicos aos humanos, culturas agrícolas, rebanhos ou à infraestrutura no geral. Desde a antiguidade, os militares já se encantavam pelo poder das armas biológicas. Durante a dominação romana, os exércitos eles tinham especialistas que envenenavam as fontes de água potável que abasteciam as cidades. Além dessa tática, chegavam também a utilizar germes de pessoas doentes com o intuito de fazer com que as doenças enfraquecessem as forças do inimigo. Na Idade Média, a guerra biológica era praticada através do uso de substâncias tóxicas originárias de organismos vivos. Os exércitos eles utilizavam corpos em decomposição para contaminar o abastecimento de água de uma cidade. Em 1346, os corpos dos guerreiros mongóis da Horda de Ouro, que haviam morrido de praga, foram jogados por cima das muralhas da cidade sitiada de Cafa, e muitos estudiosos suspeitam que esse fato pode ter desencadeado uma série de infecções contagiosas que acabou por desencadear a peste negra na Europa. Na Primeira Guerra Mundial, o exército alemão eles produziram o Bacillus anthracis, o vírus da cólera e um fungo originário de trigo para serem usados como armas biológicas. E mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão iniciou um massivo desenvolvimento de armas biológicas, chegando a usar civis chineses como cobaias. E apesar desses testes terem sido fracassados, e mesmo assim eles acabaram contaminando uma estimativa de 600 mil chineses. Então, devido à existência de todos esses acontecimentos, que têm a sua origem em tempos antigos, mas que sempre ameaçaram evoluir numa escala que não podemos prever face ao nosso desenvolvimento científico, resultaram-se em preocupações que foram sendo trazidas em protocolos e convenções internacionais, como o Protocolo de Genebra, em 1925, que foi um tratado proibindo o uso de armas químicas e bacteriológicas. Ele foi assinado em 17 de junho de 1925 e entrou em vigor em 8 de fevereiro de 1928. O Brasil assinou também em 72, ratificou em 73 e promulgou em 76 a Convenção de Armas Biológicas, que foi o primeiro tratado multilateral de desarmamento a proibir a produção e utilização de toda uma categoria de armas. Com a promulgação em 76 dessa Convenção de Armas Biológicas, temos o Decreto Nacional número 77.374, de 76, e por último a Lei Nacional 9.112, de 95, que trata sobre a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados.
Então, esses compromissos entre algumas nações vão no sentido de proibir o desenvolvimento, a produção, o armazenamento e o uso de armas biológicas. A engenharia genética oferece oportunidades para o melhoramento da nutrição e saúde humana. No entanto, existe o perigo dos princípios utilizados neste ramo da ciência poderem ser utilizados para fins destrutivos, permitindo então a produção de agentes biológicos e toxinas novos e mais agressivos. A possibilidade de modificar as propriedades genéticas dos organismos vivos pode permitir a inserção em micro-organismos de novas características hereditárias que vão torná-los mais resistentes às defesas disponíveis, mais virulentos ou patogênicos, também mais resistentes às condições do meio ambiente ou mais difíceis de detectar pelas análises de rotina. A engenharia genética também permite tornar acessíveis substâncias tóxicas que têm até agora estado disponíveis em quantidades bem pequenas para um uso hostil. Por exemplo, o fato da tecnologia recombinante ter sido utilizada para inserir genes de toxinas não microbianas em micro-organismos, dando-lhes uma expressão toxicológica que pode permitir que essas toxinas sejam produzidas em larga escala. Existem ainda outras possibilidades, como, por exemplo, a produção de armas biológicas que podem ser usadas para atacar populações humanas, modificando a ação de genes específicos. Dado o enorme leque e variedade de agentes patogênicos já existentes na natureza, não é imediatamente óbvio o porquê de uma arma ser produzida com base no organismo modificado, até porque nem sempre é verdade que as novas biotecnologias favoreçam necessariamente a ofensiva e não a defensiva. No entanto, a vulnerabilidade aos agentes biológicos existe principalmente devido à atual incapacidade de detectar sua presença a tempo de colocar proteções adequadas ou ir para um local protegido, o que pode ser muito ampliado com o uso de armas biológicas geneticamente modificadas. Falando sobre técnicas de engenharia genética, o CRISPR-Cas9, descoberto em 2012, foi uma revolução na genética e na biologia. Eu não entrarei em mais detalhes, mas essa técnica possibilita o barateamento da modificação de genes de espécies e o uso dela por pessoas de pouco conhecimento técnico e, portanto, uma facilidade de acesso maior. Entretanto, essa facilidade de acesso também possibilita que pessoas mal intencionadas utilizem da edição de genes de seres vivos. Com isso é possível criar, por exemplo, espécies mais virulentas, mais perigosas, mais resistentes a antibióticos, ao meio ambiente, entre outros atributos favoráveis ao uso de armas biológicas. Portanto, é possível ter bastante cuidado com essa nova técnica que surgiu recentemente. A fim de se preparar contra possíveis ataques por armas biológicas, é necessário um nível de preparação. Algumas estratégias incluem estoques de vacinas e medicamentos apropriados contra determinadas doenças e patógenos, uma estratégia de comunicação com a população, para que ela busque atendimento ou se isole e consiga entender o que está ocorrendo, e a coordenação de equipes de segurança, de saúde, para que haja o atendimento às pessoas e conter possíveis surtos sociais e protestos. Pensando nisso, o CDC e o governo americano possuem planos de preparação contra ataques por armas biológicas. O CDC lista especialmente antrax, ebola, mormo, melioidose e varíola como ameaças mais prováveis e inclui esses como destaque em seu plano de preparação. Em relação às consequências de um ataque com o uso de armas biológicas, é possível citar a capacidade de perpetuação dessas espécies depois do ataque, o grande impacto psicológico na população afetada, a proliferação de doenças agudas e crônicas, efeitos retardados na população, alterações ecológicas nas espécies, impactos econômicos e resultados em vivo, ou seja, no local de atuação, diferentes dos previstos nos ensaios in vitro no laboratório, ou seja, efeitos não previstos. Bem, existem algumas vantagens no aspecto militar no que se refere ao uso de armas biológicas. Uma delas é a defesa nacional, com o argumento de se proteger de ataques terroristas. Em uma guerra biológica é possível imunizar e defender um dos dois lados. Além disso, a própria existência do vírus faz com que ele se perpetue pelo território. A disseminação do patogênico é elevada a nível exponencial. As construções, como casas e prédios, não sofrem danos. E vale ressaltar que, além de humanos,
as armas biológicas têm outros alvos, como animais e até mesmo plantações. Bem, e concluindo, as pesquisas de duplo uso possuem um potencial de risco muito elevado. Então, o desenvolvimento de patogênios com uso para segundas intenções deve ser bem fiscalizado por órgãos públicos, além de existir uma legislação mais rígida para evitar o uso inadequado dessas armas. O combate ao bioterrorismo compreende essencialmente 4 fases, e a prevenção e preparação ela é feita da seguinte maneira. O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, provê protocolos de preparação e prevenção dos ataques bioterroristas, que incluem o treinamento de agentes de saúde, simulações de ataque e ações padronizadas para a situação. Além disso, os investimentos em pesquisas para desenvolver ferramentas e estratégias mais eficientes. A detecção ela ocorre da seguinte maneira. Existe uma parceria com o CDC, agências de saúde locais e governamentais, com equipes de médicos em hospitais, para reportar doenças e ferimentos não comuns. Isso também faz parte da rotina de vigilância. E a resposta, o CDC coordena um plano de órgãos federais para prover vacinas, remédios e suprimentos para a população, além de ter um estoque de todos esses itens bem guardados para uso de emergência. E depois de observar todos esses tópicos, a gente pode concluir que a engenharia genética ela tem um potencial enorme, podendo introduzir ou excluir, aperfeiçoar ou eliminar determinadas características dos organismos.